Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus pro teu coração hoje, a paz de Cristo na tua vida, nessa manhã de hoje, manhã de segunda-feira, né? Para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Estamos aqui juntos com o alimento diário, sustentando a nossa vida, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Por essa manhã, por esse dia de hoje, que o Senhor já reservou, já preparou para cada um de nós. Por isso eu te convido, pega a tua Bíblia, vamos nos alimentar, vamos nos fortalecer da palavra de Deus, vamos, né? Trazer esse alimento para a nossa vida, amém? Louvado seja Deus. Vamos orar, vamos convidar o Senhor para fazer parte desse momento. Querido Deus, nessa manhã de hoje, Pai, nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Oh, Pai, porque somos completamente dependentes de Ti, Senhor. Porque precisamos do Senhor diariamente, Pai, nas nossas vidas, Pai. Necessitamos, Pai, de Ti, que nem o salmista Davi disse, Senhor, eu sou pobre e necessitado. Aleluia! Glória a Deus, Pai. Oh, Deus, nós somos, Pai, pobres e necessitados, Pai. Precisamos do Senhor a cada dia, a cada manhã. Por isso, o Senhor nos alimenta, nos sustenta, nos fortalece, Senhor. Nos renova, Pai, com a Tua palavra. Oh, Pai, nos dê força e vigor, Senhor, para continuarmos, Pai, para vencermos, Pai, mais um dia, Senhor, na Tua presença. E assim, Paizinho, eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Louvado seja Deus. Vamos caminhar aqui na palavra de Deus. A palavra do Senhor diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pelas vossas vidas, quanto ao que haveres de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveres de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeia, não colhe, nem junta em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves do céu? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao que E por que andeis ansioso ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestimos? Porque os gentis é que procura todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus, que palavra, né? Poderosíssima para a nossa manhã de hoje, para o nosso alimento, para o nosso sustento, né? O nosso café da manhã. Que palavra poderosa, onde Jesus está nos ensinando, né? A não vivermos ansiosos por coisa alguma. A não vivermos, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ansiosos por coisa alguma. E eu li todo esse contexto porque eu queria, né? Porque eu quero destacar apenas um versículo, né? Apenas um versículo eu quero frisar aqui nessa mensagem, nessa palavra de hoje para a minha vida e para a tua vida, né? Eu li todo esse contexto justamente para chegar ao versículo 33, que Jesus disse, né? Buscai, pois, em primeiro lugar, né, o seu reino e a sua justiça, que todas essas coisas, né? Ou seja, tudo isso que eu acabei de falar, tudo isso que a palavra relata, vos serão acrescentadas. Né? Todas essas coisas vos serão acrescentadas se nós fazermos o quê? Se nós buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se nós colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, todas essas coisas, né? As demais coisas serão acrescentadas na nossa vida.
Nós não vamos precisar viver ansiosos, desesperados, correndo atrás, né, de coisa alguma. Porque quando o reino de Deus, a justiça do Senhor, ela está na nossa vida, ela é prioridade na nossa vida. Quando nós fazemos do reino de Deus, da justiça de Deus, prioridade, quando nós colocamos em prioridade, quando nós colocamos em primeiro lugar, quando eles é a primazia da nossa vida, pode ter certeza que Deus acrescentará todas as coisas na nossa vida. Nós não vamos precisar viver desesperado, correndo atrás de nada, porque o próprio Deus, o próprio Deus, ele se encarrega de fazer isso na nossa vida, de trazer, aleluia, glória a Deus, todas essas coisas, tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós precisamos, ele se encarrega de acrescentar na nossa vida. Por quê? Nós estamos priorizando o reino dele e a sua justiça. Nós estamos colocando em primeiro lugar. Está como primazia na nossa vida. Então hoje eu deixo essa pergunta para a tua vida, né? O que está sendo prioridade na tua vida? O que tem sido primazia na tua vida? O que tem sido a prioridade da tua vida? Tem sido o reino de Deus e a justiça dele? Ou tem sido as demais coisas? Essa é uma pergunta que só você pode responder. Só você sabe o que você tem colocado em primeiro lugar. O que você tem priorizado. Se você tem priorizado aqui o reino de Deus, a justiça dele. Ou se você tem priorizado as demais coisas, né? Mas hoje eu falo para a tua vida. Prioriza o reino de Deus. Prioriza a justiça do Senhor. Prioriza, aleluia, o reino de Deus e a sua justiça. Prioriza as coisas eternas na tua vida. Prioriza aquilo que é eterno na tua vida. O reino de Deus, a justiça dele é eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então que você possa priorizar, né? Lá em Romanos 8:32, né, diz assim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele que não poupou, né, o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, não nos dará graciosamente, juntamente com ele, todas as coisas? Então é isso que eu e você precisamos entender. Se Deus ele não poupou o seu próprio filho, antes ele a entregou por cada um de nós, ele não vai nos dar todas as coisas juntamente com Jesus? É o prazer que Deus tem de nos abençoar. É o prazer que Deus tem, aleluia, de nos dar todas as coisas quando nós priorizamos o reino dele. Quando nós colocamos como primazia da nossa vida o reino de Deus e a sua justiça. Quando nós entendemos que é necessário, que é preciso colocar o reino de Deus e a sua justiça na nossa vida em primazia, em primeiro lugar. Acima de tudo e de todos. A palavra do Senhor já nos diz, amará o teu Deus, né? Aleluia, sobre todas as coisas. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Deus tem que estar na nossa vida acima de todas as coisas. Porque Ele, aleluia, glória a Deus, Ele está acima de todas as coisas. Ele está sentado no mais alto e sublime trono. Então nós temos que colocar Ele na nossa vida, no local de honra, de destaque, que é o primeiro lugar da nossa vida. Nós temos que amá-lo mais do que nosso esposo, mais do que a esposa, mais do que nossos filhos, mais do que nosso pai, nossa mãe, mais do que tudo. Temos que amá-lo em primeiro lugar. Temos que colocá-lo sempre em primeiro lugar. Local de honra, local de destaque da nossa vida tem que ser do nosso Deus. A primazia de tudo tem que ser do nosso Deus. Aleluia! E pode ter certeza, quando você fazer isso, quando você praticar isso na tua vida, Deus ele vai te abençoar poderosamente. Porque você está se dedicando às coisas dele. Você está abrindo mão de tudo, colocando ele em primeiro lugar. As outras coisas vêm depois. Mas o reino e a justiça dele vem em primeiro lugar. Então pode ter certeza que Deus ele vai te conceder. Ele vai te conceder
tudo aquilo, aleluia, que você precisa, que você necessita. Deus, Ele vai facilitar na tua vida, né? O trabalho que você quer, o emprego que você deseja, Deus vai facilitar, Deus vai abrir as portas para você entrar. A faculdade que você tanto sonha, Deus vai abrir as portas para você entrar. Entende? É isso. É isso que acontece na minha vida e na tua vida, quando o reino de Deus, a justiça dele está em primeiro lugar. Aquilo, aleluia, que nós queremos, Deus, Ele vai conceder. Deus, Ele vai abrir a porta, Deus, Ele vai na frente. Né? Deus, Ele vai na frente, facilitando para que nós possamos alcançar. Porque em primeiro lugar nós priorizou Ele na nossa vida. Então Ele se encarrega, aleluia, de fazer tudo isso por cada um de nós. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então toma posse dessa palavra. Coloca o reino de Deus, coloca a justiça do Senhor em primeiro lugar na tua vida. Coloca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar na tua vida. Prioriza Deus na tua vida. Prioriza. Né? Quando Jesus chegou na casa de Marta, naquele momento, Marta ficou agitada, né? De Marta e Maria. Marta ficou agitada, né? Preocupada com os afazeres da casa, preocupada em servir. Mas Maria correu e se assentou aos pés de Jesus. Aleluia. Maria correu e se assentou. Maria priorizou a palavra de Deus. Maria priorizou aquele momento que era importante na vida dela. Marta não teve esse discernimento, não teve esse entendimento que aquele momento não era um momento apropriado para ela estar ali agitada, preocupada com os afazeres. E sim o momento dela priorizar. Aleluia! Priorizar Jesus na casa dela. E ela não priorizou. Então que você possa priorizar Jesus na tua vida. Que você possa priorizar Deus na tua vida. Jesus disse assim para Maria, né, para Marta, né? Que Maria escolheu a boa parte. E isso ninguém lhe será tirado. Ninguém poderá tirar da vida dela. E assim na minha vida e na tua vida. Quando nós priorizamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Ninguém vai tirar isso de nós. Ninguém pode tirar isso de nós. Então toma posse da palavra de Deus. Toma posse do reino de Deus, da justiça dele. Coloque em primeiro lugar na tua vida. Porque pode ter certeza que Deus fará todas as coisas. Aleluia, ao teu favor. Porque o reino dele, a justiça dele está em primeiro lugar na tua vida. Amém? Louvado seja Deus. Eu deixo essa palavra hoje para teu coração, para tua vida. Palavra de reflexão, palavra de entendimento, para que você possa, né, observar, analisar a tua vida, como está hoje, né, e colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Deus vos abençoe e vos dê um dia de paz. Glória a Deus.